É muito doido pensar que atualmente a gente, eu me incluo nisso, e como muita gente da nossa geração, é muito viciado em ver a vida dos outros de uma maneira muito constante, sabe? A gente não consegue parar para analisar as coisas como um todo e a gente está sempre atrás de informação, mas não de informação que a gente vai fazer alguma coisa, mas informação, vamos dizer, uma informação inútil. Atualmente, a gente não consegue mais focar em nada e é muito bizarro pensar que em literalmente nada. Eu estava vendo um estudo que mostrou que ano passado foram os livros mais vendidos, os três livros mais vendidos foram livros de pintar. E o quanto as pessoas estão parando de ler e estão preferindo pintar do que ler. Eu sei que, mas pelo menos não está no celular. Mas tá bom, mas a pessoa não está lendo, não está desenvolvendo a sua leitura, sabe? E é muito doido pensar que as pessoas se baseiam muito na leitura. Quer dizer, muitos países bem desenvolvidos tem todo mundo lendo bem, mas no Brasil é diferente porque as pessoas tá cada vez mais aumentando o nível que elas mexem no celular, cada vez mais ficando pessoas viciadas e menos pessoas lendo. E é muito doido pensar isso, cara, porque eu tava vendo também que foi aproximadamente 60% dos brasileiros não conseguem interpretar um texto, vamos dizer, difícil. Imagina um país onde 60%, mais de 50%, não consegue ter uma interpretação de texto alta. Como é muito fácil, cara, manipular, vamos dizer, esse pessoal. Como é fácil manipular todas essas pessoas. É só você juntar todas elas, fazer um monte de grupos e subgrupos e fazer todas se sentirem num senso de comunidade dentro da internet. Elas vão tudo pensar que estão felizes, vão tudo se amar lá dentro porque acham que estão nesse âmbito social, só que elas estão viciadas. Conseguiu entender o que eu quis dizer? É muito bizarro, cara, que as pessoas. Obviamente somos seres sociais, mas as pessoas, graças à internet, se sentem em âmbitos sociais diferentes e elas se sentem na sua, vamos dizer, aldeia, na sua alcateia, chame da maneira que achar melhor. Só que ela se sente nessa união de pessoas, nessa sociedade, que ela talvez não faça parte. Eu, porra, desculpa, minha luz acabou de voar. Que a pessoa, perdão, que a pessoa, ela faz parte, vamos dizer, de várias classes que elas utilizam. Acho que eu tô falando muito difícil, nem eu tô me entendendo direito. Pera, eu vou tentar fazer você entender o máximo possível. Pera aí. Vou tentar detalhar o máximo. Pera aí, então presta atenção. As pessoas, somos seres humanos, necessitamos de sociedade e as pessoas querem se juntar a âmbitos sociais para se sentirem mais completas. As pessoas buscam esses grupos. Pode ser religião, pode ser um grupo na internet que fala das mesmas coisas sobre com você, um grupo de memes, sabe? Tanto de meme que atualmente viraliza que é tão patético. Viraliza porque uma criança faz para outra e a que não fez isso vai ficar excluída e ela obrigatoriamente vai fazer o mesmo e vai replicar o que os outros estão fazendo para ela se sentir incluída, para as pessoas conversarem com ela, vamos dizer assim. Consegue entender? E isso a gente consegue colocar num âmbito gigantesco atualmente, ainda mais com o direcionamento que a internet tem. As pessoas se sentem na obrigação de consumir tais conteúdos para poder ter conversa com outras pessoas. As pessoas começam a assistir mais pessoas porque elas sentem amizade com essa pessoa. A Virgínia é uma delas que ela tá sempre postando dia a dia, sempre postando, não que eu assista, mas eu tenho conhecimento dos posts dela, que é, as pessoas que estão assistindo se sentem, vamos dizer, familiarizadas como se fosse amiga dela. E é isso que as pessoas fazem na internet, te prendem cada vez mais, te prendem cada vez num funil, na onde as pessoas, nesse produto final, vai ser um bando de pessoas que são uma massa de manobra gigantesca, onde não tem conhecimento próprio, não tem razão em nada, sabe? A pessoa só segue as outras e ela não consegue ter conhecimento próprio. Não... Como que é a palavra? Eu acabei de esquecer a palavra que eu ia usar. Não é conhecimento próprio, é... Calma que eu esqueci. Isso aí. Isso aí mesmo que você pensou. Eu esqueci, sinto muito.
mas as pessoas não conseguem tomar as próprias decisões porque elas se baseiam 90% na opinião dos outros e não têm opinião própria. E o quanto isso, a internet está afetando esse sistema da mente das pessoas. Eu não sei a velocidade desse estudo, mas eu vi uma vez também sobre como o QI médio brasileiro é comparado de um chimpanzé. E daí agora coloca tudo isso, junta tudo isso e isso é o brasileiro, infelizmente. Onde são um monte de gente com um monte de problemas, talvez sociais, psicológicos, querendo uma vida que não é delas, apenas pelo fato delas não viverem a própria vida. Quantas vezes essas pessoas que estão vivendo esses nichos, vamos se dizer, elas acabam não vivendo a própria vida porque o resultado final é apenas um núcleo de um monte de gente que não está bem com a própria vida, ela quer mudar a própria vida, mas quando ela chega em casa, ela senta e vai mexer no TikTok, vai mexer no Reels do Instagram, vai ficar fazendo um monte de coisa que não vai melhorar ela como pessoa, sabe? É muito louco pensar que, infelizmente, é isso, cara. Tem uma frase que eu vi que a gente não tá vivendo isso. Como que é a frase? Peraí, eu vou pausar agora porque eu vou tentar lembrar. Então, pera um minutinho, tá bom? Voltei. A frase é dulce far niente, que em italiano diz como se fosse doce para nada, mas quer dizer no fundo que é um momento onde você literalmente não faz nada. Sabe? Não fazer nada, literalmente não fazer nada, apenas apreciar talvez a vista, apreciar um momento agora. E quantas vezes a gente não faz isso por causa do celular, que a gente vai chegar e vai mexer direto no celular, não vai ficar olhando, talvez apreciando a natureza, talvez apreciando a vida, cara. Você não precisa estar se enchendo de estímulo toda hora. A gente precisa muitas das vezes de momentos de tédio para poder ter uma dopamina maior em alguma coisa. Eu não sei até que ponto a gente precisa de tédio para poder se sentir melhor, mas eu tenho certeza que o tédio na nossa vida é muito, mas muito, mas muito importante, porque faz parte dela e a gente não ter tédio é algo completamente que a gente está acabando com o nosso sistema cerebral. A gente desestimula o tédio, a gente está sempre buscando dopamina, dopamina, dopamina. A gente esquece que a vida tem que ter tédio, que a gente tem que ter momentos de lacuna, na onde nosso cérebro vai trabalhar de uma maneira diferente, talvez na onde a gente vai pensar de uma maneira diferente, ser mais criativo, ter um conhecimento sobre alguma coisa, até pensar sobre alguma coisa que está afetando o seu dia a dia, mas você não tem ciência, porque você está atrás, está sempre coberto das coisas do dia a dia, sabe? Então, cara, presta atenção aqui na última coisa que eu vou falar. Se você entendeu um pouco do que eu quis dizer nesse vídeo, entendeu minimamente, cara, que isso fez você pensar e pelo menos ter vontade a mais de viver um pouquinho mais o seu dia, cara, eu tô muito feliz já que você pensou isso, tá bom? Eu tô muito feliz já que pelo menos uma pessoa que viu esse vídeo mudou uma chavinha, alguma coisa e fez ela querer viver mais a vida, tá? Se isso mudou você de alguma forma, escreve alguma coisa aqui no comentário, nem que seja da hora o vídeo, nem que seja isso, entendeu? Eu te agradeço que você viu até aqui, beleza? Tenha um ótimo dia, tenha uma ótima tarde, tenha uma ótima noite, viu? Tenha uma ótima vida. Te agradeço que viu até aqui. Até mais.